O tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje ainda não é a palavra de discernimento, a palavra profética para o ano de 2026. Eu acredito que eu não conseguiria pregar tudo dentro dos minutos que nós temos, mas também ainda estou discernindo. Eu já tenho uma palavra que o nosso ano vai girar em torno dessa palavra, e a palavra é contentamento. Contentamento. Eu acredito que quem não estiver se enchendo, não estiver enchendo o seu tanque de contentamento, e aí quando o contentamento chega, algumas outras coisas chegam, gratidão, capacidade de reconhecer o que Deus está fazendo, honra e tantas outras coisas. Quem não for capaz de encher o seu tanque de contentamento, não vai correr bem a corrida de 2026 e talvez chegue muito quebrado para 2027. E nós, como igreja, vamos trabalhar muito essa temática do contentamento, vamos orar e vamos trabalhar muito para que a gente possa desfrutar disso. Então a palavra para nós do ano é contentamento. Eu ainda vou pregar sobre isso, provavelmente alguma ministração agora no mês de janeiro. Mas a palavra para nós hoje tem o tema procure-se um Golias. Fala assim, misericórdia. Porque eu sei que você está terminando o ano, e aí vem na virada, o pastor já começa na virada do ano falando de Golias. Pastor, se tem uma coisa que eu não quero conversar sobre, é sobre Golias. Fique tranquilo, vai ser uma bênção ouvir sobre isso. Até porque eu pregar sobre Golias não faz Golias aparecer. Eu pregar sobre Golias dá a você ferramentas para vencer os Golias que já estão aí. Ou abre os seus olhos para perceber um Golias que você não estava percebendo antes. Eu já ouvi de muitos pregadores que quando Deus quer promover alguém, Deus dá a essa pessoa um Golias. Quando Deus quer tirar alguém do anonimato, Deus dá a essa pessoa um Golias. De fato, o que escancara para todos aquilo que já era uma realidade para Davi, para sua casa, uma realidade no mundo espiritual, porque Davi já tinha sido ungido. Davi já tinha o sim de Deus. Davi já tinha uma unção sobre ele, mas ainda não estava no trono. E o que acelerou o processo de Davi até o trono foi o ponto de virada, que para muitos aqui seria um momento de desespero, mas para Davi foi o momento da ascensão, aonde o tempo de aceleração, o tempo de cumprimento de promessa começou na vida dele, quando Golias apareceu. Então eu concordo com esses pregadores, que quando Deus quer promover alguém, Deus traz um Golias, mas por causa disso, alguns ficam com uma expectativa, aqueles que já ouviram isso: Senhor, qual vai ser o meu Golias? Quando um grande problema chegar, eu saberei que é a hora do Senhor fazer na minha vida. Então, cadê o meu Golias? Cadê o meu grande desafio? Aqui alguns que têm um espírito mais combativo ficam assim, porque sabem o que isso significa e não temem, sabem que a unção vai te favorecer. Mas o problema de ficarmos esperando o grande momento chegar, o grande Golias, é não percebermos alguns Golias que já estão, ou o Golias que já está na sua vida. Antes do Golias, houve na vida de Davi o Golias urso, o Golias leão, o Golias rejeição, o Golias, não sei, abandono, que é sinônimo de rejeição. Alguns desafios que vieram antes, que poderiam facilmente serem apelidados de Golias.
E cada um de vocês aqui precisa identificar quem é o Golias que está para você no ano de 2026. E é muito provável que seja um Golias que já existe, mas que talvez você se familiarizou com ele, e você não está entendendo, porque talvez ele esteja aí há tanto tempo, quão poderoso é o que está depois da vitória, o que está para você depois de derrubar esse gigante, que muitas vezes nós nos familiarizamos com ele, e ele parece não ser mais um grande adversário. Mas eu tenho aprendido que algumas coisas aparentemente simples, escondem em si grandes gigantes, que uma vez sendo derrubados, liberam uma temporada de aceleração e de grande vitória para nós. A verdade é que chega uma hora na caminhada cristã, e eu creio que alguns de vocês já chegaram nesse momento, que não é mais sobre derrubar grandes gigantes, mas é derrubar gigantes que são grandes, pelo que exercem na sua vida, não tem tamanho, não chama a atenção de ninguém. Talvez as pessoas ao seu redor nem chamariam aquilo de gigante, mas você sabe que essa pequena coisa, essa simples coisa, como talvez a procrastinação, o tempo excessivo no entretenimento, coisas que alguém no começo da caminhada não chamaria de pecado, porque estão lutando contra pecados mais aparentes, gigantes que têm mais cara de gigante. Mas chega uma hora na caminhada cristã que o desafio é ouvir a voz do Espírito para discernir os gigantes escondidos que parecem simples, mas estão paralisando a minha vida e a sua vida como um grande gigante. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? São pequenas coisas. É a hora que o Espírito Santo começa a apontar detalhes. É muito mais fácil você entender uma grande pedra na sua frente ou um grande buraco do que uma pedrinha pequena, do que entender e acreditar que grandes romperes estão depois de pequenos ajustes. Pequenos para quem está à sua volta, mas grande quando você olha para o quanto está paralisando a sua vida. Se fosse simples, se fosse pequeno, tu já tinha vencido. Não é bem assim. E eu quero te estimular a descobrir quem é o seu gigante escondido. Geralmente no final do ano agora, a gente sempre dá para os irmãos uma folha, aonde nós vamos colocar as nossas metas que nós queremos realizar em 2016, os desafios, aquilo que nós queremos deixar para trás, os pecados que nós queremos deixar para trás, as coisas que são peso que nós queremos deixar para trás. É muito comum a gente fazer isso e eu não tenho nada contra, já fiz muitas vezes. Mas eu quero te desafiar a entender um contexto espiritual que nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 17, que também é uma realidade muito frequente na nossa vida espiritual. Por vezes, os nossos inimigos vão se resumir a um grande inimigo, que quando ele cai, todos os outros caem. No capítulo 17, nós lemos aqui o momento onde o povo de Israel, por 40 dias, vinha sendo afrontado por Golias, com a seguinte proposta: os filisteus, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, estavam dizendo o seguinte: olha, para que a gente ficar se degladiando no campo de batalha? Vai morrer gente do lado de vocês, vai morrer gente de cá. Vamos fazer o seguinte: vocês escolhem aí um valente, e nós escolhemos aqui um valente. O valente que vencer, venceu a guerra. Cai o seu valente, cai o seu exército. E eu quero que você entenda que muitas vezes essa proposta é a mesma proposta que está proposta para nós no mundo espiritual. Se você vencer isso, você vence tudo isso. Então hoje, ao invés de nós colocarmos
muitas coisas a serem vencidas e serem ajustadas para 2026, eu quero te fazer um desafio: discernir em Deus uma coisa que várias outras estão conectadas nela, que quando ela cair, todas as outras vão cair simultaneamente ou gradativamente. O que hoje está conectado com várias outras coisas? Talvez para você seja o desajuste no seu casamento. Não interessa o quanto você prospere lá fora, se você não arrumar o seu casamento, tudo vai ruir numa questão de tempo. Mas a verdade também é que se você for vitorioso no seu matrimônio, se você entender que a sua esposa não é Golias, que o seu esposo não é Golias, se vocês entenderem que vocês não são inimigos, você, sua esposa e Jesus contra todo mundo já deu certo. Se você entender isso, ninguém para você. A Bíblia aponta para nós que aquele que governa bem a sua casa, ele prospera. Porque aquele que governa bem a sua casa, Deus pode colocar eles para governarem até mesmo na casa de Deus. Porque eles foram aprovados. Então eu estou te dando um exemplo de algo que, uma vez ajustado, traz um mover. Por exemplo, se a sua casa fosse um lar, aonde você chegando ali, você é energizado, você recebe vida, eu tenho certeza que você teria mais saúde emocional. Mas o lugar onde você deveria receber saúde, do sorriso da sua esposa, do sorriso do seu esposo, a alegria do sorriso dos seus filhos, aquele momento de lar, de celebração dentro de casa, que levanta qualquer homem, você não tem. Você está em guerra no trabalho, você chega em casa, é guerra também. Aí você está assim colocando na sua lista: para 2026 eu quero focar mais na minha saúde emocional. Bom ponto. Mas isso é muito amplo. O que está roubando a sua saúde emocional? Ache a raiz do problema. Peça ao Espírito Santo para ir te ajudando, puxar, até você achar quem é o grande Golias escondido. Porque quando você derrubar ele, você vai derrubar todos os outros filisteus de uma vez só. Quando ele cair, todos os outros filisteus vão cair imediatamente. Talvez o seu gigante, e eu vou citar rapidamente alguns aqui daqui a pouco, o seu gigante possa ser um pecado. Eu vou citar um aqui: a pornografia, que há anos você vem colocando ela no bolo, junto com várias outras coisas que você precisa mudar. Eu quero te desafiar: se ela é o seu grande gigante, mira na cabeça dela, foca nela, porque quando ela cair, vai cair junto com ela a sua frieza espiritual, vai cair junto com ela a sua frieza com a sua esposa, vai cair junto com ela as suas doenças da alma, vai cair junto com ela a sua falta de energia para trabalhar, vai cair junto com ela uma série de outras coisas, porque quando Golias cai, todo o exército dos filisteus cai junto. Eu quero ler para você aqui algumas possibilidades de gigantes escondidos na sua vida. Antes eu quero ler uma frase de John Owen: mate o pecado ou ele matará você. Mate o pecado ou ele matará você. Alguns Golias que podem estar escondidos, que nós podemos não estar percebendo, que uma vez sendo derrubados, os nossos adversários cairão junto com ele. Medo. Mas a gente fala assim: eu quero parar de ter medo. Medo de quê? Medo de quê? Medo é muito amplo. Medo dos homens, que é uma necessidade constante de agradar todo mundo. Medo de ficar pobre. Não, pastor, isso aí eu já perdi o medo, que já estou tanto tempo. Já me acostumei. Medo de perder um familiar, de perder um filho. Medo de gente. Se você tem medo de gente, é um Golias que você deveria marcar como único, se você não tem outros problemas maiores. Esse é um grande problema. Porque se você tem medo de gente, significa que você está sendo roubado da vida de comunhão.
Você está sendo roubado de se relacionar com aquilo que é a matéria-prima de Deus para fazer qualquer coisa grande, pessoas. Correndo de pessoas porque alguém te feriu, você está correndo também de provisão. Você está correndo de pessoas que vão ser cura para você, provisão para você. Vamos lá, mais alguns. Relacionamento tóxico. Tem 3 viradas de ano que você continua colocando que quer terminar um relacionamento. Tem 2 viradas de ano que você... Tá aí o teu gigante. Foca nisso como prioridade. Ah, pastor, mas é muito pouco. Ué, então por que não caiu ainda? Se é muito pouco, ok. Tem problema não, daqui a 3 meses você faz outra listinha. Mas você vai estar liberado para poder realmente construir. Entretenimento demais. Falta de leitura bíblica. Meu irmão, eu não vou voltar na última ministração que eu preguei aqui. Mas, eu quero prosperar. Aí você anota lá, eu quero mais network, eu quero mais isso, aquilo. É que é tudo nome em inglês, né? Para ficar bonito e inteligente. Eu quero melhorar meu mindset. Eu quero isso, eu quero... Legal, tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu lugar. Isso é muito bom, mas sem leitura bíblica, sem valorizar a palavra de Deus, o conhecimento mais do que o ouro e a prata, você acha que você vai ter prata? Se você tiver prata ou tiver ouro, quem vai te ter é a prata e o ouro. Não é você que vai ter o controle. Então está aqui um gigante. Pastor, o ano passou, eu acho que eu li a Bíblia talvez uma vez por semana. Está aqui um bom gigante para você colocar. Prática de mentira. Falta de presença com os filhos. Cultura de murmuração. Está sempre reclamando. Está sempre murmurando. Avareza. Dificuldade de ser generoso. Dificuldade de ser dizimista. Está aí uma boa coisa para você focar. Talvez esse não seja o grande vilão de todo mundo aqui. Talvez alguém aqui tenha isso como vilão, mas existem outras coisas antes. Mas, se você está perguntando o que poderia ser o seu vilão, você não está encontrando, e você até hoje tem dificuldade de ser um dizimista, está aí um bom vilão para você. Ah, mas é só o dízimo. Não. O dízimo desenvolve você um caráter de fé. O dízimo desenvolve você uma submissão ao senhorio de Jesus. Desenvolve você um senso de aliança com aquilo que Deus está fazendo. E tantas outras coisas que vão ser trabalhadas na sua vida. Eu quero trazer aqui para você algumas verdades poderosas que eu aprendo quando eu olho para Davi vencendo o seu gigante. Primeira, que é uma pergunta: qual será a sua arma? Qual vai ser a sua arma? A arma que Deus usou nas mãos de Davi foi uma arma muito simples, uma funda. Guarde o que eu vou te dizer. Não menospreze coisas aparentemente simples e naturais. Se Deus está falando, faça. Porque quando a unção de Deus vem sobre coisas simples fazem coisas extraordinárias. Confie no poder da unção. Davi poderia ter lançado mão, e até foi proposto isso para ele, pegar a espada de Saul. Mas ele não tinha habilidade. E Deus queria fazer através de algo simples que já estava, preste atenção, já estava disponível para Davi. Já estava na vida dele, já era prática dele usar a funda. Talvez o Senhor vai te dar direções muito simples para vencer o seu gigante. Ah, é só isso? É só... Talvez você que está com problema com a internet. É somente, então, cancelar o meu Instagram? Amém. Essa é a funda que Deus quer usar. Se submeta. Faça. Ah, o meu problema é relacionamento. Aí a direção que Deus está te dando é: procure uma mesa. Ah, como é que eu vou vencer isso? Só obedeça a direção que Deus vai te dar. E seja fiel nessa direção. Eu quero propor algo para você aqui, que eu tenho feito. Isso que eu estou falando para vocês,
eu já iniciei essa prática há uns 2 meses atrás. Eu identifiquei um gigante que tem tido a minha atenção nos últimos 2 meses e que eu vou levar agora esse desafio para o ano de 2026, de permanecer em vitória nessa área. Esse gigante, eu estou todos os dias, antes de dormir, eu oro pela mesma coisa e eu acordo pensando na mesma coisa. Então, todas as minhas horas do dia, depois que eu acordo, eu estou focado em permanecer em vitória, vivendo a vontade de Deus a respeito do que Ele me mostrou. Então, eu não fico orando por muitas coisas. Não é que eu não ore por uma coisa ou outra, que eu não ore por outras coisas, mas uma coisa está lá todos os dias, quando eu vou deitar e quando eu vou acordar. O meu Golias, ele vai cair. E eu já calculei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, todas as outras coisas que vão entrar no eixo depois que eu vencer isso. A colheita, a recompensa, a herança que está proposta para mim depois que o meu Golias cai. Então, não menospreze armas simples. Davi, ele escolhe 5 pedras. E todo teólogo, todo pensador das Escrituras concorda que uma das coisas que esse ato de Davi escolher 5 pedras para derrubar Golias representa, é que quando ele escolhe 5, ele escolhe o número 5 representando a palavra de Deus, que era o número dos 5 livros que o judeu tinha como palavra de Deus, a Torá. Então, quando ele escolhe 5 pedras, isso aponta para nós o poder da palavra. Você não vai vencer o seu gigante se você não estiver se enchendo da palavra. O gigante que chegou para Jesus no deserto não teve vitória porque Jesus derrubou do mesmo jeito que Davi derrubou, mencionando e proclamando a palavra. Agora, se você não identificar o seu gigante, não faz sentido isso aqui que eu vou te falar. Talvez você não vai identificar hoje, você vai orar a partir de hoje e ele vai ser colocado diante de você. Você vai entender quem é que está escondido. Porque eu quero te propor escolher, encontrar nas Escrituras 5 textos bíblicos que você vai meditar e vai mencionar durante o seu ano, os seus dias, que falam a respeito daquilo que você precisa vencer. Se é a área do pecado, é a área da sexualidade, você vai pegar 5 textos que mencionam que você tem vitória sobre o pecado, ou sobre uma área específica, ou vitória sobre o pecado num todo. Você vai meditar nesses textos todos os dias, cada dia você medita em um, ou pode meditar em todos, e você vai citar isso para você. Se é murmuração, você vai encontrar textos que falam para você sobre o mal da murmuração, sobre o poder e autoridade da língua, sobre o poder da adoração de falar certo, e você vai lançar essas pedras na direção do seu adversário. A minha proposta para você ela é muito simples. Dava mais trabalho escrever um monte de coisa, mas eu não tenho dúvida que quem fizer, eu ouso dizer que você não termina o primeiro semestre com o mesmo gigante. Você já vai ter saltado para o próximo. Você vai conseguir olhar e ver centenas de coisas sendo ajustadas, porque você derrubou uma coisa que era importante, que vinha te afrontando por muito tempo. Golias afrontou o povo de Israel durante 40 dias. 40 significa um ciclo. Aponta para nós sobre uma vida, coisas que nós estamos suportando há tempo demais. Lá em Gênesis 1 Samuel 17, logo no começo diz assim, ó, presta atenção aqui, ó. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca. Aonde os filisteus estavam, que era onde Golias se levantou, entre Sucó e Azeca. A palavra Sucó, ela no original significa lugar de segurança. Muitas vezes o nosso Golias está em um lugar de segurança para nós. Algo que nós já, uma área da nossa vida que nós já nos acomodamos. Entenda segurança aqui como comodismo. Muitas vezes o nosso Golias está escondido no nosso comodismo. Ele está escondido porque nós já nos acostumamos. É a história de deitar na cama de prego. Poxa, como é que você está aí? Ah, porque eu já estou aqui tem tanto tempo que eu já acostumei.
Eu já acostumei, eu já consigo dormir aqui. Isso é muito verdade, né? Como que a gente se acostuma com dores, com enfermidades? Eu estou há 3 anos com problema no joelho. 3 anos. 3 anos que eu sinto dores no joelho. E se você perguntar para mim assim, hoje você sentiu dor no joelho? Todas as vezes que eu pensasse nisso e desse atenção, eu ia ver que a dor está lá. Mas ela está tanto tempo já com a dorzinha, que eu às vezes passo o meu dia, se eu não pensar nisso, eu não lembro que ela está lá. Só quem sente esse tipo de desconforto sabe o que eu estou dizendo. Às vezes vem uma pontada mais forte, você lembra. Mas se alguém perguntar para você, você para pensar, ou se você pensar nisso, você para, está aqui. A gente se acomoda com gigantes que estão nos afrontando há meses, há anos, mas porque eles começaram a se comportar, a nos incomodar, mas dentro de algo que nós julgamos ser aceitável, não sei, algo assim, a gente vai deixando. C.S. Lewis ele diz que se você quer saber qual é o seu pecado de estimação, descubra qual é o pecado que você mais justifica. Então assim, talvez quando eu falei aqui, por exemplo, de dízimo, murmuração, e você sabe que você não está vivendo essa realidade, e você diz, bobeira. Provavelmente o que você chamou de bobeira é o pecado que você domesticou. E é o seu grande vilão. Então, a gente vai se acostumando, é de Sucó que aparece Golias, e ele está entre Sucó e Azeca. E Azeca significa lugar da pressão. Então, a vida às vezes vai nos pressionando, tem gente que está nesse lugar, você está acomodado, mas a vida começou a pressionar para você. Você tem que romper, chega de mesmice, chega de mediocridade. Aí você está nessa pressão, mas a minha carne quer ficar acomodada, mas existe uma pressão da vida dizendo, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo time, eu tenho que ir, pois agora é a hora de você encontrar o seu Golias. Ele está bem aí em algum lugar, entre o comodismo, a falsa segurança e a pressão. Ele está escondido bem aí em algum lugar. Descubra onde ele está. Então, você vai escolher 5 palavras para você meditar, proclamar durante esse ano. Esse foi o segundo. Terceira verdade que eu quero destacar aqui, que saltou ao meu coração. Davi ele faz uma pergunta. Ele já tinha afrontado Golias, ele já tinha entrado no lugar de fé no coração dele de que Golias cairia. Ele já tinha entrado no lugar de convicção de que foi para esse tempo que o Senhor o levantou. E já sabendo que Golias ia cair, ele faz uma pergunta. O que vai receber o homem que derrubar esse gigante? Ele está assim no coração, ele vai cair mesmo. O Senhor me preparou para esse tempo, agora eu quero saber qual é a recompensa. Qual é a herança? O que está escondido depois desse véu? E eu quero que você comece a se perguntar, quais são as vitórias que estão para você depois de vencer? Qual é a recompensa? O Senhor sabe que nós, seres humanos, amamos recompensas. E numa certa medida, a não ser que isso entre no lugar de excesso, o Senhor não tem problema com isso. Até porque o Senhor não repreende a Davi, quando ele pergunta qual é a recompensa. Não há uma sequer exortação para Davi, quando ele se importa em questionar o que eu vou ganhar em fazer isso. Essa não tem que ser a nossa maior prioridade. Nossa maior prioridade é viver a vontade de Deus. Mas você deveria se perguntar o que está depois do véu. Porque você tem que entender que quando Deus te pede santidade, não é porque Deus está com o ego ferido e porque, quando você não busca santidade, Deus é menos Deus. Deus te convida a uma vida de santidade, porque quando você se santifica, você vive a natureza da vida que Deus vive. Você vive o que Ele desfruta e o que é bom Ele quer para você também. Deus te fala de santidade porque fala de um Éden de bênçãos, de delícias, que o pecado e a mentira da serpente roubam de você. Então, quando o Senhor te chama para a santidade, Ele não está apenas dizendo, não coma isso, Ele está dizendo, coma tudo isso, cara. Prefira todas essas coisas.
Havia apenas uma árvore no Éden que não podia. A vida do crente não é só sobre não, 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 não. Atrás do não existe um jardim de delícias. Que quando nós estamos gastando tempo com o não, com aquilo que é enfermo, com aquilo que é doente, com aquilo que é pecaminoso, nós estamos comendo da coisa errada, mas estamos deixando de comer da coisa certa. Então, quando o Senhor nos chama para a santidade, o Senhor não está apenas dizendo, eu proíbo que você faça isso. Ele está dizendo, eu te dou tudo isso aqui. Tudo isso está para você. E você está sendo roubado por essa obsessão com o pecado. Então tire os seus olhos da árvore do não e coloque nas árvores de delícias. O que está proposto para você? Uma das coisas mais importantes na vida de um crente, um dos grandes presentes que Deus dá para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, é a capacidade de ter visão. Ver não é a mesma coisa que ter visão. Ver é enxergar com os olhos naturais. Aquele que vê, ele vê o que está à sua volta. Ele vê o presente, ele vê o que está no natural. Mas aquele que tem uma visão, ele enxerga o futuro, porque a visão é enxergar com os olhos do coração. Vamos lá, diga comigo, a visão é a capacidade de enxergar com os olhos do coração, do espírito. Porque o coração que eu estou falando aqui é o seu espírito nascido de novo. Deus quer te dar uma visão. Peça a Deus para te dar uma visão da vida que está para você depois de vencer isso. O manjar, o banquete, a provisão. No caso de Davi, havia casamento. Aleluia! Quem precisa de casamento? Existe alguma coisa que está entre você e o casamento ainda? Vamos achar o que é. Casamento. Contas pagas. Não ia mais pagar imposto. Aleluia! Glória a Deus. Contas pagas. Estava para Davi. O que está para você? Peça para Deus te dar uma visão. Homens de Deus são homens de visão. Vou repetir de novo. Os olhos naturais te mostram apenas o que está à sua volta. Mas os olhos do coração, que é a visão, te mostram o futuro. Te mostram o que Deus quer fazer. Aprenda a enxergar com esse lugar. Aprenda a enxergar com os olhos do coração. Talvez enxergando com os olhos naturais, o que você está vendo é bagunça. Está tudo fora do lugar. Desordem. Escassez. Mas se você conseguir abrir os olhos do coração, você vai ver a terra prometida, você vai ver a vitória, você vai ver o trono, você vai ver o que Deus irá fazer. Mas você precisa aprender que você nasceu de novo. Quem nasceu de novo não enxerga apenas com os olhos naturais. A fé não nega a realidade. Então nós enxergamos com os olhos naturais também. Mas a fé nos convida a andar acima das realidades. Aí é a hora da visão do coração. Eu vejo o natural, a fé não nega isso. Eu vejo o natural, eu não sou besta, eu estou vendo aqui o problema. Mas quando eu tenho uma visão, depois de ver com o natural, agora eu recebo a visão de Deus, eu sou sequestrado de cá para lá. Aleluia! Peça a Deus uma visão. Quarto, você não pode ser Davi, preste atenção aqui, você não pode ser Davi sem primeiro ser o povo de Israel na trincheira. Como assim, pastor? Eu sei que muitos de nós, ao lermos esse texto, ao ouvirmos pregações, na maioria das pregações que nós ouvimos, nós aprendemos, eu sou Davi na história. Eu sou Davi, eu não sou aquele povo entrincheirado, com medo, eu não sou o restante do exército de Israel, que estava escondidinho na trincheira, com medo há 40 dias. Eu sou o valente Davi. Você é Davi também, mas você só vai ser Davi de verdade, não só de discurso. Você só vai ser Davi quando primeiro você for o hebreu entrincheirado.
mas que olha e reconhece que Davi está de pé e já deu a vitória. Na história de Davi e Golias, antes da gente ser Davi, a gente precisa ser o povo hebreu. Porque sendo o povo hebreu, sobra vaga para que alguém seja Davi. E esse alguém que precisa ser o nosso Davi, antes de eu assumir o lugar de Davi, ele se chama Jesus de Nazaré. Porque quando Jesus estava subindo naquela cruz para vencer os nossos adversários, o pecado, as maldições, o diabo, quando Jesus estava subindo naquela cruz, Golias, o pecado, a enfermidade, as maldições, o diabo, estavam ali, afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus estava onde? Durante 4.000 anos, até Jesus vir, o lugar do povo de Deus é esse, entrincheirado, com medo. Oh Deus, faça alguma coisa, o pecado, a maldição, o diabo é grande demais, a gente não pode com isso. E de fato, sem Jesus se apresentar primeiro, nós não podemos. Mas a história para nós começa depois do protagonista Jesus a se apresentar, e agora ele nos chama para andar na vitória dele. Quando eu reconheço que Jesus é o meu Davi, e a história já teve um fim, ele venceu, ele não só derrubou o diabo com a palavra, ele cortou a cabeça da serpente, pisou na cabeça da serpente, ele disse na cruz em alto bom som, está consumado, eu levo sobre mim agora todo o pecado, eu levo sobre mim todas as maldições, eu levo sobre mim agora toda a força das trevas, o diabo não tem mais autoridade sobre eles, e o Senhor ali naquela cruz estava fazendo uma pergunta: aonde está, ó morte, a sua força? Aonde estão aqueles que amedrontavam vocês, povo hebreu? E o povo hebreu é eu e você. Mas ele disse, está consumado, e no terceiro dia ele ressuscitou em glória, e a palavra diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e colocados, assentados à destra de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso Davi, ele está à destra de Deus, assentado nas regiões celestiais, e eu estou assentado junto com ele. Aí eu posso ser Davi agora, porque eu estou no Davi. Vamos lá. Eu estou nele. Se você não começar a sua batalha a partir da vitória, esquece. Então você vai afrontar o seu Golias, já sabendo que ele foi vencido pelo Davi. E que você agora é o Davizinho, que o Senhor chama para falar assim: agora vai lá e só corta a cabeça para mim e levanta. Porque eu já derrubei, já matei, mas eu quero que você participe. Aleluia. Eu quero que você participe. Eu já matei, já está morto, mas agora vai lá, corta a cabeça e levanta, e me entrega a honra e me entrega a glória, porque o Senhor é glorificado quando nós vencemos. Sabe por quê? Porque quando nós vencemos, o Senhor está dizendo para os nossos adversários, que antes afrontavam o seu povo, o Senhor está dizendo: aonde está a força de vocês? Eu dou risada de vocês, eu venci. Então todas as vezes que nós vencemos na palavra, que nós vencemos o pecado, que nós vencemos esses Golias que estão te afrontando, o Senhor é glorificado, porque a vitória de Cristo é exaltada. Então eu quero te convidar a entrar nesse lugar de revelação. Em Jesus, você já é livre desse Golias, ele já foi vencido. Então construa a partir desse lugar de fé. Todos os dias declara essa palavra, essas 5 palavras que Deus te deu, dizendo: eu tenho vitória sobre isso. Exemplo, eu sou livre da mentira. Talvez você, ao ouvir isso, você fale assim: não é possível que tem crente que mente até hoje. Irmão, e às vezes são irmãos que já cresceram em várias outras áreas, sabia? Que são uma bênção, são generosos, são pessoas de um coração incrível em Jesus, são pessoas prestativas no reino de Deus, mas vivem, mesmo depois de crente, 2 anos de crente, ainda com a cultura de mentir. E isso está paralisando. Então, você vai pela manhã dizer: obrigado, Jesus, eu sou livre da mentira. O Senhor me libertou. E cita as palavras que o Senhor te deu. À noite, antes de dormir, a mesma coisa. Todos os dias. Até que você se veja com a cabeça da mentira nas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou acreditando, eu acho que eu vou conseguir. 5. A 5ª coisa que me saltou o coração. Vamos saltar dessa história. Nós estamos aqui, o Senhor dando vitória para Davi sobre Golias.
Golias cai com uma pedrada. Davi vem, corta a cabeça de Golias e agora salta lá para frente. Há um momento na história de Davi. Davi está sendo perseguido por Saul. Davi está sendo perseguido, fugitivo, e ele se vê sem arma. Ele se vê sem espada. E ele chega num templo, em um determinado lugar, e ele menciona naquele lugar: eu estou sem espada. Por acaso vocês teriam aí alguma espada para mim? Porque eu estou andando desmuniciado, eu estou andando sem arma. E o sacerdote naquele dia vira para Davi e diz: eu não tenho outra espada, senão a espada que foi de Golias. A espada que foi de Golias está aqui. E Davi toma a espada de Golias. Ou seja, aquilo que um dia afrontou Davi, agora era uma ferramenta nas mãos de Davi para glorificar a Deus. Eu creio que há pessoas aqui, que o lugar aonde você foi mais humilhado, mais afrontado nos últimos anos, esse lugar que o Senhor está te mostrando, nesse mesmo lugar onde você foi humilhado e afrontado, não me assusta não, gente, eu ainda tenho tempo, nesse lugar, o Senhor vai te dar recurso financeiro. Isso saltou muito forte no meu coração quando eu estava escrevendo, que algumas pessoas que sofreram danos e perdas, talvez você vai virar professor de uma coisa que te humilhou, que te amassou, que te afrontou. Mas o Senhor vai levar você num lugar de cura e pós-cura, num lugar de autoridade, aonde você vai ganhar recurso e dinheiro através disso. A espada que um dia humilhava Davi e o povo hebreu, ou tentava fazer isso com Davi e humilhava o povo hebreu, é a espada que foi dado a Davi depois, para que ele segurasse a autoridade. Por exemplo, talvez o seu grande vilão é a má administração financeira, ignorância com relação às finanças. Daqui a algum tempo, aquilo que antes era usado para sua vergonha, você vai estar segurando nas mãos e levantando recurso com aquilo que antes te humilhava. Eu sinto que Deus tem isso para algumas pessoas aqui. Amém? E por fim, se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Bota aquela música We of the Champions. Quando Davi está à frente de Golias, prestes a entrar em batalha, quando essa batalha começa, Davi não vai, diz o texto, andando devagarzinho ou amedrontado. A Bíblia diz que ele mira os olhos em Golias e corre velozmente na direção de Golias. Então eu quero te convidar, se você já identificou quem é o seu Golias, não deixe para depois. Corra agora. Não deixe para daqui a janeiro. Segunda quinzena de janeiro. Eu vou compartilhar com vocês aqui os meus, que eu lembro agora, os últimos 2 gigantes. Talvez você não chamaria de gigante, mas uma vez que eles tombaram, trouxeram grande prosperidade para a minha vida. Primeiro, aí você tem mais tempo, uns 7 anos atrás, me lembro quando o Senhor falou comigo: você é muito preguiçoso, você é muito devagar, você anda arrastando chinelo demais. Quem conhece esse ditado? Pé pesado, parece que tem 2 bolas no pé, de ferro. E você precisa mudar isso. E eu lembro que nessa época o texto que o Senhor me deu é Salmo 91:10, se eu não me engano. Não vou arriscar abrir aqui não, senão vou demorar. Não é Salmo 91, mas o Senhor me dá a força, o óleo fresco do Senhor vem sobre mim e me dá a força de um boi selvagem. E eu fiquei proclamando esse texto. Qual que é? Alguém lembra? Oi?
92:10. Passei perto, né? 92:10. O óleo fresco do Senhor vem sobre mim e me dá a força de um boi selvagem. E eu ficava recitando isso para mim. Força de um boi selvagem. Violência de um boi selvagem. A sua unção já está sobre mim. Eu comecei a confessar a palavra. O óleo do Senhor já veio sobre mim em Cristo Jesus. E eu fui confessando, fui me dedicando a isso, dando atenção para isso, meditando nas escrituras sobre isso, buscando mais do que o ouro, mais do que a prata, conhecimento acerca disso. E de repente, eu olhei e me vi uma pessoa extremamente ativa e disposta. E hoje isso se tornou uma grande característica minha. Olha, quem não está acostumado a correr com os cavalos, não corre comigo não, irmão. Aguenta não. Se você não está acostumado a correr no ritmo dos cavalos, na minha sala tem 2 cavalos correndo assim, ó, no meu gabinete. Se você não consegue correr com os cavalos, a pergunta, e eu olho todos os dias e falo, o Senhor me deu velocidade para correr com os cavalos, eu estou pronto agora. Eu estou pronto como Acabe desceu o Monte Carmelo de cavalo e charrete ali, de carroça, e correu à frente. De repente a unção do Senhor veio sobre Elias, e a Bíblia diz que ele correu na velocidade dos cavalos de Acabe. Ganhou velocidade, ganhou força, ganhou pressão. E o Senhor me deu isso, ao ponto de hoje ser difícil, não é qualquer um que aguenta meu ritmo. Outro desafio da minha vida, saúde física. Há 2 anos atrás o Senhor apontou para mim e disse: você chegou a um limite, daqui você não passa, daqui você não tem mais autoridade para instruir, para ensinar, se você não vencer esse gigante da má administração da sua saúde física. Você fala como um nobre, mas você não tem estrutura de um nobre, você não se comporta, a sua voz não é a voz de um nobre. E eu não entendia que a minha voz estava ligada na minha postura, que quando eu deixasse de ser aquele barriga de girino, cuidasse da minha saúde, eu ia cuidar da minha alimentação, ia vir saúde emocional e tantas outras coisas que eu não sabia. Começou a cair filisteu que eu nem conhecia, não sabia nem o nome. Na minha vida, quando eu comecei a cuidar da minha saúde física, aí eu recebi saúde, disposição e outras coisas que eu precisava. Melhorei na minha postura, na minha autoridade. Aquilo que eu falava agora era recebido com mais verdade. Porque alguém olhava para mim e falava assim: não, eu vejo isso. Eu comecei a ficar mais disciplinado, comecei a ter controle mais sobre as coisas, viver uma vida de dieta, viver uma vida quase que de constante jejum e renúncia da carne. E o Senhor está me pedindo uma outra coisa que aparentemente para você, se eu falasse aqui, seria muito simples, mas é o meu gigante, que quando ele cair, os filisteus vão cair junto. Eu quero que você ore agora, se você está com a sua família, abraça a sua família. Talvez o seu gigante seja o mesmo da sua esposa, ou não. Cada um tem o seu desafio. Para 2026, para nós como igreja, descontentamento é o nosso gigante a ser humilhado. Tá vendo? Quando o descontentamento cai, cai ingratidão, cai desonra, cai uma série de outras coisas, cai tristeza. Descubra qual que é o seu. Vamos lá, vamos lá.